Do terceiro ano, terça-feira, dia 1º do mês de junho. Que legal, nós estamos iniciando um novo mês. Havia muita expectativa de volta às aulas presenciais, mas nós temos que continuar com os cuidados, porque a pandemia ainda está aí, não tem vacina para todo mundo. Então, vamos continuar estudando através da telinha. Vamos fazer o possível para estarmos juntinhos. Lembrando que abraço é só virtual, né? Lembra da nossa aula de ensino religioso? Então eu sei que vocês querem abraçar, estão com saudades, mas vamos mandando abraços virtuais por aqui. Bom, nós vamos fazer hoje das páginas 62 a 65, medindo massas. Então aí no livro de vocês vão observar a balança. Olha só, o instrumento usado para medir a massa de um corpo é a balança. Observe alguns tipos de balança. Será que você tem alguma balança aí na sua casa? Se você tiver, eu gostaria que você tirasse uma foto e me mandasse. Você pode até subir na balança se for, né, apropriada para isso, porque tem balança como essa daqui, ó, que é mais para alimentos, né? Então, você tem que verificar certinho. Essa aqui é mais antiga. Se você tiver uma balança aí na sua casa que serve para pesar a massa do corpo, aí você pode subir na balança com a ajuda de um adulto e verificar quanto você está pesando. Me conte aí. Então, vamos lá. Será que vocês engordaram nessa época de pandemia? Eu engordei um pouquinho, mas vamos lá. Então, observem os tipos de balança. Essa daqui é uma de consultório médico, que dá para ver até mesmo a altura, né? Então, tem vários tipos de balanças. Então, observe aqui, responda sim ou não, tá? Então, vocês vão escrever sim ou não. Você pode usar uma balança para medir uma quantidade de queijo? Você pode usar a balança para medir uma quantidade de queijo? Sim ou não? A quantidade de tomates para fazer uma salada? Sim ou não? A largura de um livro? A massa de um pacote de arroz? Bom, pensem aí e respondam sim ou não. Para equilibrar duas balanças, Silvio usou potes com feijões. Veja a quantidade de feijões que ele precisou colocar nos potes em cada caso. Então, nós temos dois casos aqui, o primeiro e o segundo. Esse potinho aqui, olha, com a tampinha vermelha, é o pote de feijão. Vocês estão percebendo que aqui, olha, tem menos do que aqui, ó, que ele teve que encher o potinho para poder equilibrar, né? Ou seja, ficar na mesma medida, o mesmo peso. Qual objeto tem a maior massa? A lata de azeite ou o vaso com flores? Então, qual será que está mais pesado nessa situação? Aqui, a lata de azeite, que ele teve que colocar menos feijão para equilibrar o peso das duas. Ou será que é o vaso com flores, que ele teve que encher de feijão aqui para poder equilibrar? Pense aí. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o quilograma, o grama e o miligrama. Na aula passada nós falamos sobre milímetro, centímetro, metro, né, como unidades de medida. Usamos a régua, vimos a fita métrica e hoje nós vamos falar dessas medidas. Então, olha só quanto conhecimento estamos adquirindo. Entre as unidades de medidas usadas para expressar a massa de um corpo estão o quilograma, cujo símbolo é KG. Olha só, eu escrevo a palavra quilograma com Q, né? Q-U-I. Lembra do queijo? Então, aqui, ó, eu escrevo assim, quilograma. Mas o símbolo, quando eu vou utilizar apenas o símbolo, eu uso KG. Olha aqui nas balanças aqui embaixo para vocês perceberem isso. O grama, cujo símbolo é a letra G, e o miligrama, cujo símbolo é MG.
Então vamos lá, prestem atenção. O quilograma é a unidade de medida mais conveniente para expressar a massa de uma pessoa ou de uma mala, por exemplo. O grama é a unidade de medida mais conveniente para expressar, por exemplo, a massa de uma laranja ou de uma caneta. Já para expressar, por exemplo, a dose de um remédio, é comum usar o miligrama como unidade de medida. Então, vamos aos exercícios, agora que vocês já aprenderam mais um pouquinho. As balanças a seguir mostram a massa de cada criança em quilograma. Qual das crianças tem a maior massa? Vai escrever o nome aqui, tá? Você tem mais ou menos quilogramas que Wanda? Cada criança aqui tem um nome, ó. Wanda, Fernanda e Marco. Então, você sabe quantos quilos você pesa? Se você não souber, tudo bem, tá? E você não vai conseguir fazer essa atividade. Quantos quilogramas Marco tem a menos que Fernanda? Então, Fernanda tem uma quantidade e ele tem outra. Então, vocês vão fazer uma conta de subtração, uma conta de menos para descobrir quantos quilogramas o Marco tem a menos que Fernanda. Bom, para equilibrar uma balança de 2 pratos, foram colocadas 50 maçãs em um dos pratos e metade de uma melancia no outro prato. Sabendo que 10 dessas maçãs têm 1 quilograma, quantos quilogramas tem uma melancia dessas? Então, prestem atenção. Para equilibrar uma balança de 2 pratos, como nós vimos na atividade da página anterior, né? Foram colocadas 50 maçãs em um dos pratos. De um lado, 50 maçãs e metade de uma melancia no outro prato. Sabendo que 10 dessas maçãs têm 1 quilograma. Quantos quilogramas tem uma melancia dessas? Então, pense aí. Vamos lá, galerinha. É hora de estimar massas. É uma estimativa, tá? Vocês não vão ter essa resposta no objeto. Vocês vão imaginar aqui e vão fazendo a eliminação. Então, aqui vocês têm uma manteiga, vocês têm um pacote de trigo, uma pena, um carro e um animal, um leão, né? Então, vocês vão pensar, bom, quanto será que essa manteiga pesa? Quanto que esse pacote de trigo deve pesar? Fácil, né? Porque a gente está acostumado a ver embalagens de 1 quilo. E essa pena, quanto será que ela pesa? Então, vocês vão ligar cada um ao que vocês acham, ok? E agora vocês vão ter que pensar um pouquinho. Opa, tá passando rápido. 5 crianças precisam atravessar um rio usando o bote de Enildo, mas a carga máxima que o bote pode carregar é 170 quilogramas, peso máximo. A massa de Enildo é 68 quilogramas. Ele vai atravessar junto com as crianças, tá? Ele não pode deixar as crianças ir sozinho. Veja no quadro ao lado a massa das crianças. Encontre 3 crianças que possam atravessar o rio no bote com Enildo sem ultrapassar a carga máxima suportada pelo bote. Então, vocês vão ter que fazer continha aqui, tá? Uma conta de adição, de mais. Vocês vão pegar o peso do Enildo e vão escolher 3 crianças, pegar o peso, somar esses 4 pesos de 3 crianças do Enildo para ver quais crianças podem atravessar junto com ele. Não pode passar de 170 quilogramas. Bom, galerinha, e vamos para finalizar hoje. Vamos fazer algumas comparações. Então, veja a medida de massa de alguns produtos que você encontra nos supermercados. Você tem aí no seu livro 3 opções aqui de café, né? De tamanho, de peso, de massa. Então, nós temos um aqui de 250 gramas,
de 500 gramas e de 1 quilo. Bom, então, vocês podem perceber que no mercado existem vários tipos de embalagens de diversos tamanhos, com diversos pesos, tá? O mesmo produto pode ter vários tamanhos, várias medidas, vários pesos, massa, ok? Então, agora vamos lá, sua vez. Complete o quadro abaixo com o nome dos produtos mostrados a seguir, de acordo com a massa de cada um deles. Bom, então aqui nós temos uma bicicleta, uma fruta, né? Um pêssego, um lápis, um celular e uma cadeira. E aqui nós temos 2 colunas. Vocês vão escrever aqui, olha, tem mais de 1 quilograma. Vocês vão escrever aqui. E tem menos de 1 quilograma, vocês escrevem aqui. Super fácil, super tranquilo. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto nas próximas aulas, ok? Boa atividade para vocês. Beijo, galerinha!